Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Eu sou o Fábio e estou de volta para mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que alegria poder contar com a sua audiência, a sua paciência. Deus é bom o tempo todo e hoje Ele nos permite estar aqui novamente para meditar na sua poderosa palavra. Chegamos ao último episódio do capítulo 10, Romanos capítulo 10, parte 4, episódio de número 975, 12ª temporada. Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15, eu queria te convidar a ler lá, de forma introdutória, essa reflexão nossa hoje. São 4 perguntas para todo cristão. E essas 4 perguntas trazem lições preciosas para a gente refletir. Esse é o podcast Entendes o que estás lendo. Você encontra ele no Spotify, na Deezer, na Amazon Music, no Podchaser, One Republic, milhares de distribuidores aí, iVox no YouTube, YouTube Studio, em muitos lugares, e tem alcançado milhares de vidas interessadas em aprender mais da Palavra de Deus, em 96 países, 5 continentes. Essa mensagem tem ecoado, essa mensagem do reino de Deus, da salvação em Jesus Cristo, da vida eterna alcançada somente naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Quando o grande coração do apóstolo Paulo ardia dentro dele, enquanto ele escrevia as epístolas às igrejas, ele, por assim dizer, deixou de lado a prosa calma e solene do pensador tranquilo e do escritor cuidadoso. Ele tornou-se um orador. Estão apenas repletas de um fervor sincero, mas também de ensinamentos proveitosos. Nas 4 perguntas que temos diante de nós, o apóstolo busca enfatizar aos cristãos a absoluta necessidade da obra missionária. No capítulo anterior, ele lamenta a incredulidade dos judeus e começa esse capítulo dizendo que o desejo do seu coração e a sua oração a Deus por Israel é que eles sejam salvos. Então, à medida que prossegue, ele é levado a pensar na salvação, não apenas dos judeus, mas também do mundo inteiro. Ele diz: não há distinção entre judeu e gentio, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E então, ao pensar no mundo gentil mergulhado em trevas, ele faz estas 4 perguntas. Como invocarão aquele em que não creram? Meus queridos, nas relações comuns da vida diária, uma certa dose de fé em outra pessoa é necessária, antes que possamos fazer qualquer pedido a ela. A menos que acreditemos que ela nos ouve, a menos que acreditemos que ela é capaz e está disposta a nos dar o que queremos, é improvável que lhe peçamos algo. Assim também assuntos espirituais, a fé em Deus, a crença de que Ele existe, de que nos ouve, de que é capaz e está disposto a nos ajudar, é necessária para uma oração bem-sucedida. É necessária para a salvação. Mas os que estão longe não podem invocar este nosso Deus misericordioso. Na verdade, eles não o fazem. Sem dúvida, mesmo em meio à escuridão, existem alguns buscadores sinceros de Deus. Certamente, se o invocarem, serão salvos. Mas a vasta maioria dos gentios desconhece o verdadeiro Deus. Eles se curvam diante de pedaços de prata, de ouro, de madeira e pedra, que não podem ouvir, ajudar ou salvar.
A própria adoração deles é uma degradação em si mesma. Seus ritos religiosos são, em sua maioria, crueldades horríveis ou desejos indizíveis. O que eles precisam saber é que existe um Deus que os ouvirá quando o invocarem. Precisam saber que Deus tem olhos mais puros do que para contemplar o mal, para que as abominações de sua terra sejam eliminadas. Precisam conhecer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que se afastem de suas cerimônias inúteis e penitências cruéis. Precisam conhecer um Salvador que dá a todos que o invocam salvação, santidade e vida eterna. Mas como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Até mesmo os cristãos precisam ter a importância de ouvir falar de Deus mais bem ensaiada. Alguns que se dizem cristãos parecem imaginar que o coração se volta instintivamente para Deus e que de alguma forma misteriosa, aqueles que ouviram falar de Deus virão a Ele. Esse erro ocorre porque em terras cristãs nós estamos tão acostumados a ouvir falar de Deus desde a infância que mal conseguimos imaginar não conhecê-lo. Mas a simples refutação dessa ideia é a situação real das nações em sua grande parte. Paulo, nessa mesma epístola, em Romanos capítulo 1, versículo 21 ao 25 e o versículo 28, ele nos assegura que, embora os gentios tivessem em algum momento conhecimento de Deus por meio de suas obras na natureza, eles não glorificaram como Deus, mas transformaram a verdade de Deus em mentira e, portanto, perderam o conhecimento de Deus. Isso é confirmado pelo testemunho de viajantes em terras distantes. Os missionários muitas vezes acham muito difícil transmitir às mentes incrédulas uma ideia do que Deus é. E leva muito tempo para um incrédulo, aquele com falta de fé, compreender as ideias da santidade, da verdade e da pureza de Deus. Tão acostumado ele está em pensar em deuses cujas qualidades são exatamente o oposto dessas. Mesmo em nossa terra cristã, infelizmente, existem lugares em nossas grandes cidades tão negligenciados e degradados que existem pessoas, crianças que cresceram sem nunca terem ouvido falar de Deus. E nesses casos, tem sido muito difícil transmitir a princípio uma ideia do ser de Deus, sua grandeza, sua santidade, sua misericórdia e seu amor. Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Portanto, quando aprendem sobre o amor de Deus e a salvação que há em Cristo Jesus, muitas vezes perguntam: por que não enviaste mensageiros para anunciar antes? Não é de admirar que com corações pesarosos façam essa pergunta ao pensarem em entes queridos que faleceram sem ouvir as boas novas. E quão triste é a condição de milhões que desconhecem o Salvador crucificado. Como ouvirão sem um pregador? Sim, a pregação do Evangelho ainda é o meio que deve regenerar o mundo. Foi a pregação do Evangelho que converteu milhares no dia de Pentecostes. Foi a pregação do Evangelho que derrubou os ídolos da Roma antiga. Foi a pregação do Evangelho que trouxe a reforma protestante. A palavra, dizia Martinho Lutero repetidamente, foi a palavra que fez tudo. Foi a pregação do Evangelho que derrubou os ídolos de Madagascar, que já trouxe civilização, paz e contentamento a muitas ilhas do mar. Meus queridos, é bom divulgar a palavra de Deus em todos os idiomas, mas também é necessário ter pregadores vivos. Ide, portanto, por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.
É preciso que o pregador vivo seja uma testemunha viva da verdade, do poder do Evangelho. Um coração transbordante de amor por Cristo e amor pelas almas. Uma experiência madura, a plenitude do Espírito de Deus. O etíope, o tesoureiro, tinha a palavra de Deus em suas mãos quando retornava de Jerusalém em sua carruagem. Mas ele não se converteu para a salvação até que Filipe, ao ler Escrituras, pregou-lhe Jesus, Atos 8,36. Contudo, o número de missionários ainda é muito pequeno. Em comparação com os milhões que ainda não ouviram a mensagem do Evangelho. Como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Essa é a questão, extremamente prática. Se compreendemos a escuridão e a miséria das terras pagãs, se somos verdadeiramente gratos pelas bênçãos indizíveis que o Evangelho nos trouxe, o que estamos fazendo para levar a mensagem de salvação àqueles que ainda vivem nas trevas? Nós podemos ajudar a enviar missionários por vários meios, por meio de nossas orações. A colheita é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Podemos ajudar a enviar missionários por meio de ofertas. Precisamos entender não apenas o dever de ofertar, mas o privilégio de ofertar. Certamente é um privilégio glorioso ser um cooperador de Deus. Sobre a igreja cristã recai a responsabilidade de pregar o Evangelho a todas as nações. E há este encorajamento abençoado. Se a última dessas partes do trabalho missionário da qual o apóstolo fala for cumprida, as demais certamente se seguirão. Se missionários forem enviados, haverá pregação, a escuta e, no tempo perfeito de Deus, a fé e a salvação das almas. Sua palavra não voltará para ele vazia, jamais. E assim, por meio do nosso envio, nós podemos ser um meio de salvação. Existe uma beleza no Evangelho. Quão formosos são os pés. Essa é claramente uma expressão figurativa. Essa expressão, ela significa alegria com que o mensageiro da paz é saudado. Ou, em outras palavras, quão bem-vinda é a mensagem que ele traz. Em Isaías 52:7, nós lemos: quão formosos são os pés sobre os montes do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Como se a referência fosse os habitantes de alguma cidade sitiada à espera dos mensageiros da paz, que ao vê-los aparecerem velozes no topo da montanha, exclamam: quão formosos são sobre os montes os pés dos que trazem boas novas, do que anuncia a paz. Tal descrição o apóstolo aplica aqui aos mensageiros do Evangelho. O Evangelho é belo nas verdades que ensina. As verdades do Evangelho são aqui chamadas de boas novas de coisas boas. Este, na verdade, é o próprio significado da palavra Evangelho. Boas novas, boas notícias. Pense no que o Evangelho nos ensina sobre o único Deus verdadeiro. Que contraste com os ídolos impotentes. Como é belo pensar que Deus é um Espírito que está em toda parte, que conhece todas as nossas circunstâncias e é quem sempre podemos nos aproximar, com a certeza de que Ele nos ouve, é capaz e está disposto a nos ajudar. Um missionário que trabalhava com os índios, falando na igreja do Dr. Storrs, no Brooklyn, uma certa vez, ele mencionou como chefe de uma antiga tribo indígena, com 7.000 membros, havia vindo 7 vezes em 15 meses, percorrendo um total de 242 quilômetros até uma missão, para pedir que um missionário fosse enviado para lhes falar sobre o Deus do homem branco.
Como é bela para aqueles que vivem nas trevas a boa nova do Deus verdadeiro, o Pai amoroso e misericordioso dos céus. Pense no que o Evangelho nos ensina sobre a alma humana. O Evangelho não nos permite considerar o homem como um dos animais que perecem, como acontece em muitas religiões. Algumas delas sequer cogitam a existência da alma, mas mesmo nas melhores, a alma é aniquilada na morte, transferida para outra criatura ou absorvida pelo ser universal como uma gota no oceano. O Evangelho, por outro lado, ele ensina que o homem foi feito à imagem de Deus, que ele tem um destino imortal e que quando destruiu sua própria felicidade presente e perspectivas futuras pelo pecado, Deus lhe atribuiu tanto valor e seu Pai Celestial o amou tanto que enviou seu próprio Filho amado para viver, morrer pela salvação da humanidade. O Evangelho, que proclama grandeza, majestade, santidade, a glória de Deus, proclama também a dignidade e a imortalidade do homem. O Evangelho é belo na influência que ele exerce. Isso podemos esperar da beleza e grandeza das verdades que ensina. Não há nada mais edificante na adoração. Não há nada de muito edificante na adoração de um ídolo de madeira ou de pedra. Não há nada de muito inspirador no pensamento de que a vida deve terminar na sepultura ou que serei absorvido pelo universo. O Evangelho é a mais bela notícia que o mundo já recebeu. E Deus escolheu anunciá-lo por meio de pessoas comuns. A fé, ela nasce quando a palavra é proclamada, por isso cada cristão é chamado a participar da missão. Seja indo, orando, contribuindo ou testemunhando. Quem experimentou a graça de Cristo torna-se também um mensageiro dessa graça. Sim. É a pergunta que eu deixo para você refletir. Será que temos compartilhado a esperança que um dia transformou nossa própria vida? Se o Evangelho é a melhor notícia do mundo, por que guardar essa mensagem apenas para nós? Sim, vamos orar e encerrar mais um episódio. Senhor, faz de nós instrumentos da Tua paz, mensageiros do Teu Evangelho. Dá-nos coragem para anunciar Cristo, amor pelas pessoas e disposição para participar da Tua missão, onde quer que estejamos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. No próximo episódio a gente vai iniciar o capítulo 11 de Romanos e a gente vai ver como Deus permanece fiel às suas promessas, preservando o remanescente pela graça e revelando que seu plano de salvação continua alcançando tanto judeus quanto gentios. Espero você. Que Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.